Pronto? Pode começar. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Online da Igreja Batista Metropolitana. Eu sou Denise Matos e vamos continuar estudando sobre o tema A Igreja em Movimento de Atos aos dias de hoje. Continuando falando sobre os fundamentos batistas, hoje nós vamos falar sobre ordenanças. E como introdução, vamos ver então o que é ordenanças. Para os batistas, uma ordenança é um ato que foi ordenado por Cristo e são entendidas, então, como símbolos ou lembretes de uma realidade espiritual já presente na vida da igreja, na vida do crente, pela fé, e elas são atos de obediência e testemunho público, mas não têm poder em si mesmo para conferir graça salvadora. Então, essas ordenanças, elas nada têm a ver com o fato da sua salvação. Por quê? Porque nós, como descendentes da Reforma protestante, acreditamos que a salvação é apenas pela graça, apenas pela fé, ou seja, apenas em Cristo Jesus. E aí eu trouxe essa citação do pastor Leandro Weig, que eu achei interessante, que ele diz assim: a distinção entre sacramentos e ordenanças é central para a identidade batista, porque os batistas enfatizam a importância da fé pessoal e da obediência a Cristo, mantendo então uma visão de que a graça de Deus é recebida diretamente pela fé e não mediada por ritos ou cerimoniais, diferente de algumas outras denominações que têm as ordenanças não como ordenanças simplesmente, mas como sacramentos e que podem até levar à salvação. Mas quais são essas ordenanças? Para nós, as duas ordenanças que nós reconhecemos é o batismo e a ceia do Senhor. A palavra batismo vem do grego baptisma e baptizo. Olha que interessante, significa o quê? Imergir e submergir. Então, apesar de alguns dos primeiros batistas terem batizado por aspersão ou mesmo por efusão, lembram quando nós estudamos sobre o início dos batistas? Só em 1600, a partir de 1641 é que os batistas começaram realmente a batizar por imersão. Então, a partir do tempo em que foi passando, os batistas concluíram, através, eu acredito, do estudo das escrituras, que a imersão do corpo inteiro da pessoa na água era a única forma bíblica de batizar. Então, hoje, essa é a maneira batista ao redor do mundo. Nós batizamos imergindo na água e nós vamos ver sobre isso. E o que é que a Bíblia diz sobre batismo? É um achismo? Não. Nós vamos ver que a própria palavra de Deus nos dá subsídios para que nós façamos desta maneira. Primeiro, nós vimos que o próprio João Batista, quando ele batizou Jesus, ali está descrito em Mateus 3, de 13 a 17, Marcos 1, de 9 a 11, ele batiza Jesus aonde? No Rio Jordão. Aí você vai me dizer, mas não tem escrito que foi por imersão. Não, mas subentende-se que foi, sabe por quê? Porque eles estavam dentro do rio. Para que precisava ir até o rio se não fosse para imergir? Se fosse só para pegar um baldezinho de água e jogar na cabeça. Então, está bem subentendido aqui que foi por imersão. Também os discípulos de Cristo, no Novo Testamento, batizavam por imersão. Ali em Atos 8, de 36 a 39, né, nós vemos a descrição quando Filipe, ele vai e batiza o eunuco. Eles saem da carruagem e entram na água. E ali ele é batizado e sai da água. Então, para que ele ia entrar na água, molhar os pés, se não fosse necessário a imersão na água? Bastava pegar um copinho d'água e jogar na cabeça, né? Então, aqui a gente vê claramente que esse é o método bíblico de batizar. O Novo Testamento ensina que a imersão, então, vai muito mais além. A imersão é uma maneira de representar que o crente morreu para seu velho modo de viver e está vivo para andar de uma maneira nova em Cristo. Vamos ver esses dois textos, Romanos 6, de 3 a 4 e Colossenses 2, 11. Lá em Romanos diz o seguinte, Paulo, ele diz, olha, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte?
de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E lá em Colossenses 2,12 ele diz, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui está bem claro a simbologia do batismo. De que você, quando mergulha na água, ou seja, quando você é imergido na água, a simbologia de que você está ali morrendo para a sua velha vida. E você, então, volta e ressurge como uma nova criatura, agora em Cristo Jesus, se comprometendo a andar em novidade de vida. Então, que simbologia maravilhosa! Como alguém pode dizer que isso não é real? E qual é, então, o propósito do batismo? Nós já vimos aqui a simbologia do batismo, mas tem muito mais. O propósito do batismo é uma pública profissão de fé. Nós vimos naquele momento extraordinário da descida do Espírito Santo em Atos, que Lucas foi o autor de Atos, e ele narra, ele diz o seguinte, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, a palavra de Deus através dos apóstolos. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então foram batizados publicamente, confessando ali que agora eles acreditavam em Cristo Jesus e estavam sendo então agregados à igreja de Cristo. E o batismo é para salvos e convertidos que estão dispostos a seguir a Jesus. Atos 8,12 também diz, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, então, porque eles creram, se batizavam, tanto homens como mulheres. Então, o batismo é para aqueles que são convertidos. Não é simplesmente você tomar um banho. Não, tem um significado muito maior, tem um propósito muito maior. No momento em que você se batiza, você está sendo então inserido na igreja, no corpo de Cristo. O Novo Testamento uniformemente ensina que a fé deve preceder o batismo. Que o batismo então é um ato voluntário, consciente de obediência, identificação e submissão por parte do crente. Então, esse momento do batismo só pode ser depois que você professou a sua fé. Então, João Batista, por exemplo, batizou apenas os adultos arrependidos. Nós vimos a descrição lá em Mateus 3, de 1 a 12, em que ele conclama aquelas pessoas ao arrependimento. E quando eles perguntam, o que é que eu devo fazer? Eles arrependam-se. Por quê? Só quem tem consciência do seu pecado pode se arrepender. Então, por que uma criança vai ser batizada? Se ela ainda não tem, bebezinho não tem a menor condição de ter consciência do que está fazendo. Por isso, nós só batizamos adultos. Os apóstolos batizaram somente aqueles que evidenciaram uma profissão de fé e de acordo com a comissão do Senhor. Lá em Atos 2, 41 a 42, o próprio Jesus disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, hoje, nas nossas igrejas, nós temos o costume de, antes de você passar pelo batismo, você ser discipulado, para que ali a sua fé seja atestada, se realmente você está evidenciando atos de uma pessoa nova nascida. Alguns até nem gostam, dizem, para que isso? Basta que eu levante minha mão e vá lá ser batizado. Não, deve haver um cuidado, sim, para que aquelas pessoas que estão descendo as águas não vá ali apenas tomar banho, mas conscientes do que estão fazendo e dizendo ao mundo de que agora sim são novas criaturas, que agora pertencem ao Senhor Jesus e estão dispostas agora a fazer parte do corpo de Cristo. Na Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, nós vemos descrição interessante a respeito do batismo. Olha só o que os nossos irmãos batistas lá de 1689 já diziam.
O batismo é uma ordenança do Novo Testamento, instituída por Jesus Cristo para ser, para a pessoa batizada, um sinal de sua comunhão com Cristo, na sua morte e ressurreição, de sua união com Ele, da remissão dos pecados, da consagração da pessoa a Deus, através de Jesus Cristo, para viver e andar em novidade de vida. Então, é uma ordenança que deve ser cumprida por todo aquele que já foi convertido, daquele que já entendeu, né, que precisa de um Salvador. Essas santas ordenanças, aí continuando ali na confissão de fé, diz o seguinte: essas santas ordenanças devem ser ministradas somente por aqueles que para isso estejam qualificados e que sejam chamados por um comissionamento de Cristo. Aí você pode me perguntar, só pastor pode batizar? Olha, irmãos, nós fazemos parte de uma igreja. Vimos aí na semana passada que a igreja Deus deu autoridade. Então, se hoje, nas igrejas batistas, existem pessoas que são qualificadas pela própria igreja, autorizadas pela própria igreja para batizar, assim devemos acatar. Claro que uma exceção não pode ser feita regra. Por exemplo, você pode me dizer, se eu estiver num lugar lá longe, onde não tem nenhum pastor, e somente eu e a pessoa que se converteu e a pessoa já está caminhando para a morte, eu posso batizar essa pessoa? Pode sim, se você ligar para o seu pastor, você entrar em contato com a igreja autorizar, você pode, mas isso aí é uma exceção, que não deve ser a regra. Porque quando você se batiza, você vai fazer parte da igreja. Então, se você vai fazer parte da igreja, nada mais certo do que os oficiais da igreja ministrarem esse batismo. Somente podem ser submetidos, ainda na confissão de fé, dizendo que somente podem ser submetidos a essa ordenança as pessoas que, de fato, professam arrependimento para com Deus, fé e obediência ao Senhor Jesus. Tudo isso confirmando o que nós já vimos até aqui. O elemento externo a ser empregado nessa ordenança será a água, na qual a pessoa será batizada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A água também como um elemento de símbolo da lavagem, né? De você estar sendo lavado, claro, pelo sangue de Cristo, mas a água aí representando essa simbologia. Para a devida administração dessa ordenança, então vejam aí que 1689 já era por imersão, ou seja, a submersão da pessoa na água. E aí vimos o batismo, mas temos outra ordenança tão importante quanto, que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma ordenança dada pelo Senhor Jesus Cristo também. O batismo foi dado por Jesus e a ceia também. E ela foi instituída aí como um memorial pelo próprio Jesus, alguns dias antes de sua morte, ali no momento em que ele estava reunido com seus discípulos para comemorar a Páscoa. Lá em 1 Coríntios 11, 23, 26, Paulo ele descreve esse momento. Ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, esse momento é um momento de memorial. Devemos trazer à memória esse momento importante. E o próprio Jesus deixou claro isso. E aí, o que significa, então, o pão e o vinho na ceia do Senhor? Em todas as igrejas, o pão simboliza o corpo de Cristo, até mesmo fora das igrejas batistas. O corpo de Cristo que foi pregado na cruz por causa dos nossos pecados. E o vinho representa o sangue de Jesus derramado na cruz para nos salvar. Quando esses elementos são tomados, a morte de Jesus é relembrada e anunciada até que ele volte. Eu falei que todas as denominações praticamente têm o pão e o vinho que celebram a ceia, tem o pão e o vinho com
essa simbologia, o pão como o corpo e o vinho como o sangue. Porém, há diferentes visões com relação ao momento. A Igreja Católica, por exemplo, ela entende que no momento da ceia, o pão e o vinho, eles se transformam realmente no corpo e no sangue de Jesus. Por isso mesmo, a hóstia, né, que eles chamam, você não pode mastigar, tem que colocar e ser dissolvida na boca, porque é o corpo que ali é transformado. Isso se chama transubstanciação. Mas nós temos outro grupo que diz que não é bem assim, mas ali a carne e o sangue, Jesus não é a carne e o sangue, mas ele está presencialmente ali, em forma espiritual. Claro que, assim, respeitando cada visão, mas as Escrituras deixam claro que é um memorial. Até porque a presença de Jesus, ela está conosco em todo o tempo. O Espírito Santo não precisa de um momento especial para operar ou mesmo para estar presente na sua igreja. Por isso nós consideramos que é um memorial. E aí em Lucas 22, de 19 a 20, o próprio Jesus, né, Lucas, mais uma vez, descreve, ele diz assim: pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo. Mais uma vez, né, o outro evangelho atestando isso, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Mais uma vez, confirmando isso. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Então, mais uma vez confirmando que é um memorial, que não deixa de ter a sua importância, não. É muito importante dentro da igreja. E aí, quem pode participar desse momento tão especial? Aqueles que já são membros da igreja, ou seja, membros do corpo de Cristo, que já confessaram Jesus como Salvador e Senhor e foram batizados nas águas. Nós não queremos que outras pessoas que não tenham nenhum elo, né, que nunca confessaram Jesus, vão participar para quê da ceia? Tanto que 1 Coríntios 11, 27 e 28, Paulo alerta sobre isso. Ele diz: de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por isso examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Participar indignamente significa o quê? Significa que aquela pessoa que não tem nenhum entendimento, não tem nenhuma relação com Jesus, não crê naquilo que aconteceu, não crê que Jesus é o seu Salvador e vai participar da ceia, para quê? Ela será culpada, assim como aqueles que crucificaram Jesus. Então isso é muito importante, né? E tem que ter muito cuidado. Por isso a igreja zela por esse momento, para que apenas aqueles que já confessaram Jesus como seu Salvador e já foram batizados possam participar desse momento tão especial dentro da igreja. E aí é que está, como é que eu devo me preparar para a ceia do Senhor? Aí, ainda em 1 Coríntios 11, nós vamos ver alguns textos, algumas pequenas partes dos textos de 28, 31, 33 e 34. Paulo começa dizendo: examine-se o homem a si mesmo. A primeira coisa que você tem que fazer é se examinar, olhar para dentro de si mesmo e ver se há algo em você que precisa ser confessado e abandonado. Porque se você reconhece que você está em pecado, mas você não tem a disposição de abandonar, se você quer permanecer no pecado, você realmente não deve participar da ceia. Mas se você tem o desejo de abandonar, confessar, mudar, buscar viver a vida que Jesus proporciona àquele que é uma nova criatura, você deve participar. E aí Paulo, ele exorta, porque ele diz o seguinte: olha, por causa disso, que vocês não fazem esse exame e vocês agem de qualquer maneira, por causa disso há muitos entre vocês doentes. Aí no versículo 30 aí desse texto, que eu não coloquei, mas está lá na Bíblia, ele diz: por isso há entre vocês muitos doentes, muitos fracos e outros que já morreram. Por quê?
Porque se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo, o juízo de Deus. Porque se você está em pecado, não se arrepende, não tem disposição de abandonar o pecado, e você trata esse momento como se fosse algo inútil, certamente você pode receber o juízo de Deus, sim. Portanto, meus irmãos, Paulo continua: quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Esse trecho dessa fala, Paulo, na verdade, está se dirigindo aos irmãos da igreja primitiva, porque inicialmente a igreja, todos os domingos, eles se reuniam numa festa chamada Festa Ágape, ou seja, a festa do amor. E nessa festa eles se reuniam para comer juntos. Cada um trazia, era como se fosse um junta-panela, né, que a gente faz hoje. E então eles se reuniam e ali que se congraçavam com muita alegria. E dentro dessa festa tinha um período onde eles realizavam ali a ceia. Muitos dizem até que a ceia antigamente você comia de tudo. Não era. Na verdade, a ceia ela estava inserida dentro dessa festa, mas era um momento particular dentro da festa. E Paulo adverte que essa festa que eles estavam realizando estava sendo usada de forma indevida, porque muitos irmãos vinham para a festa, em vez de vir com alegria e com vontade de realmente partilhar, muitos traziam suas comidas, comiam sozinhos, outros não tinham o que comer e ficavam sem comer. Havia partidarismo, tanto que ao longo do tempo, a própria igreja foi percebendo que não tinha como ficar fazendo a ceia no mesmo momento da festa. Então, lá por volta do século VII, essa festa foi extinta, né? E a ceia passou a ser feita de forma única. Por isso, tem que ter muito cuidado, né? E com qual frequência deve ser celebrada? Nós vimos lá em 1 Coríntios 11, 25, 26, que diz assim: este cálice é a nova aliança do meu sangue, quando Paulo está descrevendo, né, a ceia. Ele diz: façam isso, que o próprio Jesus disse, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Então a Bíblia ela não nos dá instruções específicas quanto à frequência. Há uma certa flexibilidade nessa decisão. Nós vimos, por exemplo, aqui, que eu acabei de falar sobre a festa que tinha, era uma vez por semana, ou seja, cada domingo, todo domingo fazia. Mas hoje nós temos várias igrejas que fazem 3 vezes por ano, outras fazem uma vez por ano. A nossa igreja faz uma vez por mês, que é geralmente o que a maioria das igrejas batistas fazem. Mas isso não é o que mais importa. A frequência não é o que importa, mas a atitude do coração daqueles que participam. Devemos participar com reverência, amor e um profundo sentimento de gratidão ao Senhor Jesus, porque Ele estava disposto e foi para a cruz para morrer por nós, tomando sobre si os nossos pecados. Então é importante a gente destacar isso. Esse sentimento que deve haver em nós sempre que nós participarmos da ceia. O sentimento de gratidão, porque nós sabemos, irmãos, que nós não somos merecedores dessa graça. E nós fomos alcançados por ela. Então é um momento em que o nosso coração tem que estar grato, cheios de alegria e contentamento. E principalmente, né, de anunciar ao mundo de que Jesus vai voltar, que essa é a nossa esperança. É como se fôssemos remetidos para as bodas celestiais, que um dia nós vamos sentar e comer com o nosso Senhor. Então é um momento muito especial e que deve ser realizado e celebrado por nós, com muita reverência e com muito sentimento dentro de nós. Por isso é importante, apesar da ceia não está atrelada à nossa salvação, mas é um momento importante dentro da igreja. Concluindo, o batismo e a ceia do Senhor são ordenanças que foram instituídas de maneira explícita e soberana pelo próprio Senhor, como nós vimos aqui, que é o único legislador.
Ele determinou que sejam continuadas em sua igreja essas ordenanças até o fim do mundo. Lá está escrito aí na Confissão de Londres, de 1689. E é real, né? Jesus mandou que nós continuássemos fazendo isso. Porque elas são um sinal da união do cristão, tanto com Cristo quanto uns com os outros. Então, no momento em que nós participamos da ceia, no momento em que somos batizados, isso faz com que nós estejamos agora unidos a Cristo. E no momento em que somos unidos a Cristo, nós somos inseridos no seu corpo, que é a igreja. Então, isso é importante para a nossa união, uns com os outros também. As ordenanças, elas são sinais visíveis do Evangelho, né? E realmente, irmãos, quando nós nos batizamos, dizemos ao mundo publicamente que aceitamos Jesus. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós dizemos ao mundo que agora somos de Jesus e que Jesus morreu por nós. E que quando nós participamos da ceia como igreja de Cristo, nós dizemos ao mundo que Jesus morreu para remir o pecador e ressuscitou, nos dando vida e vida em abundância. E assim ele um dia vai voltar. E por isso são sinais visíveis do Evangelho. E nós devemos continuar celebrando esses momentos tão importantes dentro da igreja. E assim nós concluímos a nossa lição de hoje. No próximo domingo vamos falar de outro fundamento batista, a membresia e a disciplina. Lembrando aos irmãos que aqui nós concluímos a nossa lição aqui no nosso YouTube, mas você vai acessar agora uma sala interativa, onde você vai ter contato conosco, os professores, através de um QR Code. Lá nós vamos estudar um pouco mais a respeito desse assunto. Talvez você tenha ficado com alguma dúvida. Você vai poder ter essa oportunidade de tirar conosco essas dúvidas. Ou mesmo acrescentar alguma informação que ficou faltando aqui. Lembrando que as classes presenciais continuam funcionando pela manhã aos domingos e pela tarde também, às 17 horas. Escolha um método de escola bíblica para participar, mas não deixe de participar. A sua participação faz com que você seja parte do corpo de Cristo amadurecido, porque você vai conhecer cada dia mais a palavra e a igreja a que você serve. Então, que o Senhor nos abençoe e nos encha de contentamento por participar, né, do corpo de Cristo e por ser parte atuante desse corpo. E que Ele nos conceda sede cada dia mais da sua palavra. E querendo Ele, nas próximas aulas, que você esteja presente conosco também aqui. Até lá, querendo Ele.